Bom dia, bem-vindos ao canal Educação em Saúde para falar de viroses. A partir de agora começaremos a falar cada vídeo de uma determinada virose. É com muita alegria que observamos que cada brasileiro hoje se tornou praticamente um especialista em virose. Principalmente no SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. Todos os amigos, os mesmos não médicos, discutindo sobre sua maneira de causar doenças, sobre o diagnóstico, sobre o laboratório, e isso é muito bom porque a gente vai aprendendo cada dia mais sobre esta doença que veio nos assombrar. Muito bem, então hoje escolhemos o SARS-CoV-2 ou o vírus que causa a Covid-19 para iniciarmos a primeira sessão de cada dia, cada vídeo, uma virose diferente. Bom, então recordando, historicamente é um vírus que surgiu na China em novembro de 2019. Essa família de coronavírus é muito antiga e ela causava infecções leves, desde até que em 2002, 2003 surgiu na província de Guangdong a SARS, causada pelo síndrome da angústia respiratória grave, causada pelo vírus SARS-CoV-1. Muito bem. A partir então de janeiro, fevereiro, os casos começaram a espalhar rapidamente pelo mundo e muitos não tomaram muito conhecimento no começo. Alguns países se atrasaram nas medidas. Era um vírus emergente, então no seu sequenciamento observou-se que era um outro tipo de vírus, então denominou-se SARS-CoV-2. É um vírus RNA de fita simples, envelopado, então pertencente à família coronavírus. Ele tem mais ou menos 80 a 160 nanômetros. Por que é importante falar isso? Para ver o tamanho da máscara, do furinho da máscara. Então, as máscaras que temos disponíveis realmente são com perfurações maiores que essas entre suas tramas, mas existe uma certa proteção no uso delas. Muito bem, o reservatório desses vírus citados, desse SARS-CoV-2, é o morcego e o pangolim, é um outro animal silvestre. E a partir da infecção dos seres humanos, ele passa então a se transmitir de maneira muito rápida, de pessoa a pessoa. Então, esse é um grande problema, a transmissibilidade através das salivas e perigotos, das secreções. E o que acontece? As pessoas ainda assintomáticas, elas também transmitem. Esse é um grande desafio em relação a esse vírus. O período de incubação dele é de 12 a 14 dias e a letalidade ela é diferente para cada região do mundo e de acordo com a sua estrutura hospitalar, a maneira da equipe tratar essa doença. Então, temos um aumento, por exemplo, da letalidade em países como a Itália e praticamente menos de 1% na Coreia do Sul e na Alemanha. Bom, a fisiopatologia vem sendo descoberta ao longo do tempo. Inicialmente achava-se que era apenas uma infecção viral, mas hoje sabe-se que existe um processo inflamatório com geração de trombos na árvore respiratória, não só citocinérgico, mas também com disfunção na coagulação. E dando então disfunção, esse pulmão fica praticamente
com muita quantidade de ferro, resultante da destruição das hemácias, desse processo trombogênico, e é uma das outro desafio no processo de tratamento. Muito bem. O diagnóstico depende da fase. Existe, então, os casos leves, que compreendem aproximadamente 80% dos casos em que o paciente apresenta febrícula, diarreia, conjuntivite, sintomas respiratórios altos, né? Ou seja, não atingindo ainda inicialmente pulmão, mas tem uma queda do estado geral, mal-estar, e em 15% dos casos, alteração do paladar e olfato. É mais ou menos realmente uma gripezinha nessa fase inicial, tá? Um resfriado comum. Em torno de 15% passa por uma fase, então, moderada. Existe uma piora da tosse seca, febrícula, sinais e sintomas de pneumonia, já piora as dores no corpo, em torno de 80%. E o paciente já pode apresentar uma queda da saturação, ou seja, uma dificuldade respiratória, em que é preciso ser usado catéter ou máscara de O2. E 5% desses casos piora, então, em torno do 8º e 9º dia, evoluindo, então, para insuficiência respiratória, piora desse quadro de síndrome da angústia respiratória grave, choque, febre elevada, e aí piora também os distúrbios de coagulação, com sangramentos de pele, mucosas e hepatosplenomegalia, e fase, então, de comprometimento cardiovascular e da microcirculação. Muito bem. Então, o que fazer? Como se faz o diagnóstico? O diagnóstico se faz pelo exame da saliva, através da contagem viral de RT-PCR, nessa primeira fase inicial, e depois existe o diagnóstico sorológico, onde se mede, então, os anticorpos. Existem muitas alterações que correm junto, além do diagnóstico específico. Eu posso ter casos de plaquetopenia, eu posso ter a elevação de uma molécula chamada dímeros D, enfim, existem vários critérios laboratoriais para se comprovar ou corroborar a hipótese diagnóstica feita clinicamente. Muito bem, o raio-x de tórax, principalmente a tomografia de tórax, é imprescindível nesse momento em que aparecem lesões geralmente bilaterais, certo? Semelhantes a vidro fosco. Existem também uma alteração citocinérgica em relação ao aumento de citocinas nessa reação inflamatória. O tratamento vem sendo discutido várias vezes, em virtude de ser uma doença emergente. Ainda não se tem trabalhos tipo trials, duplo cego, placebo controlado, não temos ainda esse tipo de trabalho, mas temos várias evidências de eficácia terapêutica nas diferentes fases da doença. Então, a proposta hoje, dia 27 de maio, por vários grupos no Brasil inteiro, nos casos leves, a azitromicina, hidroxicloroquina e zinco, ou alguns grupos fazendo a ivermectina. Depois já existem a necessidade de entrar quando os casos pioram, com anticoagulantes ou mesmo antivirais, como Remdesivir e outros inibidores, a tocilizumab, nessa crise, e algumas outras discussões em relação a corticoide e outros medicamentos. Não vou entrar aqui porque esse vídeo é direcionado ao público em geral e não aos médicos. Muito bem.
O diagnóstico diferencial do SARS-CoV-2, da Covid-19, tem que ser realizado em relação ao H1N1 e a outras influenzas, né, que seriam outras manifestações de doença infecciosa e respiratória. A evolução até agora é uma coisa mais ou menos imprevisível. Já se sabe mais a respeito, então, dos fatores de risco e do como deve ser. Os médicos já estão mais bem preparados para lidar com o paciente. Então, a gente nota uma melhora dessa insegurança inicial quando o vírus surgiu. Ainda se, em relação às complicações, nos casos de necrópsia, observou-se então esses trombos, né, e as lesões endoteliais. Bom, como se pode fazer a profilaxia agora? Normalmente, quando se faz profilaxia de doença infecciosa, se isola os doentes e os grupos de risco. Observa-se os contactantes, se temos medicamentos para os contactantes, observa-se e também, se necessário, coloca-se em isolamento. Vai depender de cada caso. Não se isola uma população inteira. Nós temos que ter mapas que indiquem a prevalência e a velocidade de incidência de casos em cada região, principalmente num país de dimensões continentais como o Brasil. Eu tenho que ter mapas de prevalência, velocidade de incidência e mortalidade em relação à infraestrutura hospitalar oferecida por cada região, que vai desde o número de leitos aparelhados com respiradores ou não, até o preparo da equipe no manuseio tanto dos aparelhos como do paciente. A cada dia estamos evoluindo. Acredito sinceramente que a cada dia vamos saber melhor lidar com essa pandemia. Por hoje é só. Se houver alguma dúvida, alguma questão, pode colocar as suas dúvidas e sugestões aqui abaixo. Se gostou desse conteúdo, se inscreva no canal e, se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.